Existe um momento específico do dia em que a solidão pesa mais. Não é quando você está completamente isolado do mundo. É quando o barulho termina, quando a casa entra em silêncio, quando o celular para de vibrar, quando ninguém precisa de você por algumas horas. Você se senta. O ambiente parece maior do que antes. O som dos próprios movimentos fica mais perceptível. A respiração parece ocupar espaço demais. E então você percebe que não há mais distrações suficientes para impedir o encontro mais desconfortável possível. Você com você mesmo. O corpo sente antes da mente entender. Um aperto discreto no peito, uma tensão leve nos ombros, a respiração um pouco mais curta. Uma inquietação que faz você pegar o celular sem motivo real, abrir uma conversa antiga, reler mensagens, entrar em redes sociais, procurar qualquer sinal de que existe alguém do outro lado. E quando não há nada novo, algo dói. Não é uma dor dramática, não é escandalosa, é silenciosa, constante, como se sua existência precisasse ser confirmada por outra pessoa para continuar fazendo sentido. Você liga a televisão só para preencher o ambiente. Coloca qualquer vídeo para evitar o silêncio. Deixa um som de fundo para não ter que ouvir os próprios pensamentos. Porque no silêncio surgem perguntas que você evita o dia inteiro. Eu sou suficiente? Por que ninguém me procura primeiro? Será que eu sou facilmente substituível? Será que, se eu sumisse por alguns dias, alguém realmente perceberia? A solidão não dói apenas pela ausência de pessoas. Ela dói porque, quando ninguém está ali, sobra apenas você. E talvez você ainda não tenha aprendido a ficar com quem você é. Muitas vezes você nem está realmente sozinho. Pode estar cercado de colegas, mensagens, contatos. Pode até dividir a vida com alguém. Mas ainda assim, existe um espaço interno que ninguém alcança. Uma sensação de invisibilidade que não depende da quantidade de pessoas ao redor, mas da profundidade da conexão. E então surge o medo silencioso. E se eu sempre me sentir assim? Se em algum nível você reconhece essa sensação, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão passando por esse mesmo silêncio. Às vezes, uma reflexão no momento certo pode mudar muita coisa. Os estoicos entendiam algo que hoje esquecemos. Para eles, a dor não vinha diretamente das circunstâncias, mas do julgamento que fazemos sobre elas. Não é estar sozinho que machuca, é o significado que atribuímos a isso. Quando você pensa, estou sozinho, muitas vezes o pensamento oculto é outro. Estou desamparado, não sou desejado, não sou importante. A mente transforma um fato neutro em uma conclusão sobre o seu valor. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. A ausência de companhia é um acontecimento. A interpretação de que isso prova sua insignificância é uma construção. Sêneca escrevia que aquele que aprende a estar bem consigo mesmo nunca está verdadeiramente sozinho. Mas isso não é poesia confortável. É disciplina mental, é treino interno diário. E Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo, cercado por soldados, responsabilidades e decisões que afetavam impérios inteiros, escrevia para si mesmo lembrando que a mente pode se recolher e encontrar estabilidade dentro dela própria. A solidão dói porque expõe uma dependência que quase ninguém admite ter. Dependência de validação, de distração constante, de confirmação externa de que somos relevantes. Toda vez que alguém demora a responder, sua mente começa a preencher o vazio com histórias. Eu disse algo errado. Ele perdeu o interesse. Ela encontrou alguém melhor. Toda vez que um convite não chega, você interpreta como rejeição. Toda vez que passa um fim de semana sem planos, surge a sensação de que há algo errado com você. E então começa o ciclo. Você sente solidão, busca distração. A distração funciona por algumas horas. Depois, passa. E a solidão volta, mais intensa. Você tenta compensar. Aceita situações que não respeitam seus limites só para não ficar sozinho. Mantém conversas que já deveriam ter terminado. Tolera desinteresse porque o silêncio parece pior do que a mediocridade emocional. Você começa a medir seu valor pela quantidade de notificações, pela frequência
com que alguém lembra de você, pela intensidade com que alguém demonstra precisar da sua presença. E sem perceber, cada tentativa de fugir reforça a mensagem interna de que estar consigo mesmo é insuportável. A raiz nunca foi tocada. A raiz é a crença silenciosa de que sua paz depende da presença de alguém. Os estoicos propõem algo desconfortável, mas libertador: inverter essa lógica. Em vez de perguntar, quem pode preencher esse vazio? Perguntar, por que esse vazio me assusta tanto? Talvez a solidão doa, porque quando ninguém está olhando, você não sabe como olhar para si mesmo sem julgamento. Talvez doa, porque o silêncio revela inseguranças que o barulho consegue esconder. Talvez doa, porque você aprendeu a se enxergar apenas através dos olhos dos outros. A prática estoica começa com algo simples e radical: separar fato de interpretação. Fato: estou sozinho nesta noite. Interpretação: isso significa que eu não sou importante. Fato: ninguém me chamou hoje. Interpretação: eu não sou desejado. Quando você aprende a interromper essa segunda parte, algo começa a mudar. Estar sozinho passa a ser apenas uma condição temporária, não uma sentença sobre o seu valor. Isso não significa se tornar frio ou indiferente. Os estoicos não defendiam isolamento emocional. Eles defendiam autonomia interior, a capacidade de estar com pessoas por escolha, não por necessidade desesperada. Existe uma pergunta que pode mudar sua relação com a solidão. Se ninguém viesse me salvar desse silêncio, o que eu poderia construir dentro dele? Comece pequeno. Fique 10 minutos sem buscar distração. Observe a inquietação no corpo. Note os pensamentos surgindo. Não lute contra eles, mas também não acredite automaticamente neles. Pergunte a si mesmo: o que exatamente está doendo agora? É a ausência de alguém ou o medo de não ser suficiente? Cada vez que você suporta esse encontro interno sem fugir, algo se fortalece. Uma estabilidade discreta, uma base que não depende de mensagens, convites ou presença constante. Com o tempo, a solidão deixa de ser inimiga. Ela vira espaço. Espaço para organizar pensamentos. Espaço para rever padrões. Espaço para entender o que você realmente quer e não apenas o que aceita para não ficar sozinho. A verdadeira paz não nasce quando você nunca se sente sozinho. Ela nasce quando estar sozinho não ameaça mais sua dignidade. Talvez a solidão doa tanto porque ela exige maturidade. Exige que você pare de fugir de si mesmo. Exige que você desenvolva uma companhia interna confiável. E quando isso acontece, algo muda de forma quase imperceptível. Você continua valorizando conexões, mas já não implora por elas. Você aprecia a presença dos outros, mas não desmorona na ausência. A dor diminui porque o significado mudou. No final, a solidão nunca foi uma prova de abandono. Foi um convite. Um convite para construir dentro de si aquilo que antes você buscava desesperadamente fora. E quando você aprende a permanecer em pé no silêncio, percebe algo inesperado. Você nunca esteve realmente vazio. Apenas estava distraído demais para perceber a própria presença. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários o que a solidão tem tentado te ensinar. Às vezes, a sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje.